Porque há malta que vai às vezes para um sítio específico porque não conseguiu gravar, gravam as cenas todas, depois percebem quando estão a editar que não se percebe o som não sei de quê e têm que gravar o som dos passos muito específicos numa madeira não sei quê, porque a personagem está a correr no meio do portanto, aqui pelo menos é natural, é um assoar que veio do momento. Temos que apreciar o momento, não é o que dizem hoje. Pensar em séries, filmes, há Uhum. esse lado da picuinhice. Se bem que estamos a ir a um ponto, percebo o grau de exigência, mas depois também te está a exigir de quem está a ver um nível de sofisticação. Epá, este ranger é pinho, é Não, pinho. e espera, não, e tu dizes assim, a dada altura o gajo está numa cabana no meio do mato e diz assim: "Espera lá, que este som que eu estou a ouvir não é deste tipo de material que eles estão a pisar Exatamente. aqui, isto é claramente pós-produção, eu não vejo mais esta Isto não me bambuchata, agarra. isto esta sonoplastia não me agarra". Não. Mas parece que estamos a gozar, mas eu conheço um indivíduo que trabalha precisamente em pós-produção e uma vez teve que ir a uma espécie de um bangalô específico em Troia, porque o realizador queria aquele som. É o barulho típico de Troia, né? Do Troia bangalô de Troia, que toda a gente sabe, é né? o bangalô de Troia é muito é muito conhecido, epá, eu não sei exatamente. O problema é, mas o sapato que a personagem tinha, levámos esse sapato, às tantas é mais importante o sapato do que Troia, porque bangalôs há muitos, já dizia não, nunca ninguém disse isto. Bangalôs Mas podemos dizer, temos de adaptar os chapéus há muitos. Nós temos de transferir essa ideia porque houve um tempo, eu não sei em Portugal, mas suponho que sim. Mas quando eu recorro a imagens de arquivo, que são as melhores, têm menos cores e não fico tão alucinado, estou a pensar em várias imagens à volta do Charlie Chaplin. Quando ele sai à rua, parece um papa, todos os homens têm boné. Não é? Boné não, chapéu. Normalmente chapéu de coco até, não sei se é para prestar uma homenagem, e não sei se o Charlie Chaplin foi buscar o chapéu de coco à época ou a ou a época é que foi época buscar o chapéu ao Charlie Chaplin. Não tenho estudos para saber isso. Aí fazia sentido chapéus há muitos, porque há verdadeiramente muitos chapéus. Nós estamos numa época em que o chapéu não abunda. o chapéu, o que é? É um misto de várias coisas, não é? É para dar estilo, é um acessório que coloca ali um efeito visual. Também em tempos Ou foi simplesmente para usado. tapar a careca. É isso que eu ia dizer. Ou seja, em tempos foi usado para, tapar a careca, porém, há Em cada vez tempos e menos atualmente. careca. E Não, mas atualmente. há menos careca para Mas tapar. há uma Se recorrência. os bonés são para quem não tem dinheiro para fazer transplantes. E estamos a encontrar essa relação. Aliás, se traçássemos o perfil psicológico dessa pessoa e a biografia durante ali uma janela de tempo, essa pessoa usava o boné acampado no alto da pinha durante algum tempo, foi à Turquia, nunca mais o viram com o boné. Então, mas estás a sair à rua, diz a mãe ou a avó, com um sol destes? Não, agora tenho de mostrar Exato. esta farta cabeleira, aquele fenómeno do pessoal das tatuagens. A tatuagem, segundo ouço dizer, é um vício. Tu só tens a pele que tens, não é? E tu queres mostrar aquilo que fizeste. Chega a um ponto em que as pessoas têm de andar nuas na rua, porque caso contrário não exibem, Sim, não é? e eu voto nisso por vários motivos, mas mantendo na tatuagem, eu só acho é que as pessoas que têm tatuagens deviam andar mais devagar do que as outras. Deviam, às vezes, até estar mais tempo paradas, mais tempo, porque na verdade aquilo eu percebo que é um quadro em movimento, mas se for muito rápido, às tantas todas as tatuagens têm que ter esse movimento no desenho, estás a perceber? Porque senão uma pessoa vais a passar, olhas, tu não Ok, tens ok, tempo para ok. uma letra. Há tatuagens muito complexas, não é? Que têm ali intrincadas. Aquilo é um quadro e um quadro precisa de ser admirado com o tempo. "Olha, desculpe, pode só retirar aí pode só retirar aí a blusa, porque eu não consigo ver a parte superior Exatamente. da testa do cavalo do Napoleão, se faz favor". Coisas que noutros contextos podíamos chamar assédio, no contexto Aqui da mulher perde-se, claro. tatuada é apenas um apreciador de arte de rua. Também não sei como Pode é que nunca puxar se nunca pode para os baixo, que é abusadores para eu ver o resto da carpa. Onde é que exato. acaba a carpa? É uma curiosidade como outra qualquer. Sim, sim, e eu acho que perde a força de dizer: "Olha, fui assediada". Não, não, eu fui contemplada de maneira artística, eu e o meu tatuador por interposto da pessoa. Nós não dominamos as reações. A primeira intenção é ver a carpa. E a imagem da carpa, no seu ambiente, digamos, natural, Exato. suscita-nos uma reação que não dominamos. Não podemos ter pretensões Sim, é a natureza de. humana, não é? É a natureza humana da carpa. A carpa estava a pedi-las. Eu já fiz uma piada muito antiga, que é maravilhoso, que a biodiversidade no planeta Terra esteja a diminuir e a biodiversidade na pele de algumas pessoas esteja a aumentar em flecha. Né? Há pessoas com
carpas, veados, mocho e às tantas, se Noé vivesse hoje, se tivéssemos de fazer um remake, bastava mandar uma pessoa tatuada ou um casal de pessoas tatuadas e estava feito. Já tinha tudo. Eu Já tinha pensei que tudo. ias dizer eu pensei que ias dizer que era a biodiversidade na natureza está a diminuir, mas no ser humano está a aumentar. Há cada vez Sim, mais cada vez tipos de mais ser. animais, Eu cada vez pensei mais que era eu animais. Pode ir por pessoas que se aí, pode ir. identificam como não eu pensei que era por aí, que de repente Olha, podíamos fazer várias variações da Arca de Noé. Nós estamos sempre a partir do princípio que Noé consegue compreender as palavras de Deus. Resumidamente, se Deus, um casal de cada animal, que ele nem diz bem isso, diz um casal de cada animal impuro e depois os puros, quer quatro ou quatro casais, uma coisa assim desse ou género. seja, Deus queria, pouca pureza no mundo. Em percentagem, Se bem que a ideia, antes de chegares ao fim, o animal puro deve estar muito contente. Porra, sobrevivemos a alguns. Só que mais à frente os puros são sacrificados. exato, Há ou aqui seja, já uma tinha esse inversão. intuito, yeah. Há aqui uma inversão que o impuro. Epá, safei, não. Ganda plot twist. Isso o primeiro plot twist da história. Do ponto de vista de uma vaca, não é? Que as vacas, sobretudo, lembro-me que as vacas puras e vacas impuras. Isto dá quase um. Na questão da tatuagem, não me parece que esteja a extrapolar, pessoas com mais tatuagens vão ficando cada vez com menos roupa. É por isso que depois, independentemente da temperatura, há pessoas de calções e de manga à cava em dezembro. Não se justifica. Antes Porque as eram só próprias brasileiros. tatuagens Os sentem brasileiros as gostam de andar sempre na desportiva, independentemente da temperatura. É trazem o muito Brasil com raro eles. ver um brasileiro sem estar atrelado a um chinelo, por exemplo, independentemente da temperatura. Falei com vários brasileiros, não, não, nós andamos de chinelos. Sempre de Sim, sim, chinelos, era né? desclassificado da sua nacionalidade se de repente passasse 3 dias com as sapatilhas, não é? Estávamos a pensar naquela frase antes de gravarmos: o silêncio dá-nos a imagem que somos pessoas inteligentes. Há variações desta ideia, não é? Quando te calas parece mais inteligente porque cria um abismo e variantes. O silêncio diz tudo, não sei. Porque isso nunca funcionou numa prova oral. Um professor diz qualquer coisa, silêncio. Então, o silêncio diz tudo, está feito, 20, Não, quer, nem só numa favor. discussão nem numa Não, discussão de casal, por nunca, exemplo. nunca Nunca funcionou. nunca funcionou. Essa frase tem muito pouca obra. Sim, sim, falta muito para corroborar essa frase. Pá, gostava de ver um exemplo em que alguém joga esse artifício. É verdade, tens toda a razão, o silêncio diz tudo, peço desculpa. Pá, não conheço nenhum episódio em que isso Não, tenha acontecido. até porque na verdade, quando alguém fica em silêncio, a outra pessoa preenche o silêncio, seja com outras palavras, seja com coisas que estão na sua cabeça. E em princípio vai preenchê-lo todo mal, não é? Portanto, o Sim, por isso. silêncio da outra pessoa nunca vai significar o que essa pessoa quer que signifique, Tu, não é? tu estás a dizer que nós entendemos o silêncio do outro como aqueles exercícios da escolinha, como o espaço preencha aqui, não é? Mas às vezes não é Yeah. para preencher, é só para estar. Não Sim, é é só só para para estar estar. ali. Supondo que foram ditas palavras anteriormente para respirar. Não é? Agora Para vou-te respirar. dizer como é que uma criança de 6 anos, que é a minha filha, há 1 ano e tal, mostrar-me como é que o silêncio é mais valioso do que tu dizes o que quer que seja. Nós, enquanto pais, temos sempre a perspectiva de as crianças chegam com um problema, nós, pais e adultos no geral, crianças chegam com um problema e o nosso objetivo é chega lá ao clímax desse problema que eu vou-te resolver esse problema. Que eu vou já despachar essa merda, que eu já fui criança, eu sei como é que isto funciona. Pensas tu. Exato. E a miúda está a contar um problema que lhe aconteceu e não sei o quê, e eu já ali à espera do meu timing para espetar a minha solução de ouro, Fazer o e eu digo: brilharete. "Sim, foi o meu brilharete", e e eu digo, e ela diz: "Não pai, eu agora só preciso que me ouças, que fiques só, eu não preciso de nenhuma solução, eu só preciso de falar". Tipo, está só calado, está só ca às vezes a tua maior ajuda, pai, é mesmo esse silêncio, é aí que o silêncio é ouro, percebes? É quando as pessoas querem dizer tudo o que lhes apetece e não querem estar a falar com uma parede, querem ter que a parede tenha uma fisionomia humana. Querem que a parede tenha barba, né? Fala-se dos Que ouvidos da parede, mas a barba fala-se pouco da humaniza, barba. né? Sim, sim. Né? Por si, se calhar se puser umas decorações na parede com uma pilosidade, se calhar escusa de vir falar comigo sobre certas coisas. Mas achei aquilo interessante, porque de facto nós fazemos muito isto, as crianças são, na nossa ótica, pouco complexas, que é o contrário do que elas são. E então nós arranjamos tudo, né? Consertamos a vida toda àquelas que depois chegam a adultos e percebem que não conseguem, não há ninguém que conserte nada. E é importante. Mas aqui foi, Já descobri que não há respostas para nada, não é? não há respostas para nada e, sobretudo, já percebeu que eu é que não sei nada. Ela já percebeu que ela deve ter pensado assim: "Não, eu já pus 1 ou 2 vezes as tuas teorias aí em prática no Hum, recreio, isto não me correu bem. Agora vais só ficar aí sossegadito e vais ouvir o que eu tenho para dizer, sim, porque sim. tu não és".
Pronto, não Não sei em com que nota é que específico. passaste a tua infância, sabes? Não sei como é que foi. Uma coisa é, Não, passaste mas com mas eu 20. eu Opa, recordo desses episódios, não em específico, mas recordo-me da sensação de levar uma ideia que tinha ouvido da boca do meu pai e uhum, da minha mãe, seja para a aula, seja para o recreio, e de repente aquilo é facilmente desmontável e eu fico: "Então, mas era só isto. então o que é que eu então, eu enquanto porta-voz de um senhor que eu até reconheço, disse-me uma E é aí baboseira, que é se isto, não é?" é aí que se começa a quebrar a Ya, magia, ya, não é? exatamente, Depois começa-se a quebrar a magia. Nós já não queremos citações de pai. não, até porque é complexo, não é? Tu tentas pôr, por exemplo, E chegas. foi aí que começou em mim o vício pela literatura. Não, eu tenho que ir buscar citações melhores, que assim não me safo. Exato, exato, os meus pais não me ajudam nisto. Não, até porque tu dizes uma coisa, tens de resolver este problema de determinada forma. E eu vou dizer: "Mas espera, o que é que eu tenho que dizer no início? Como é que isto" é como estares a decorar um texto, não é, para apresentares no teste. Tu vais dizer aquilo natural, depois também é facilmente desmontável, porque não percebeste nada do que o adulto te disse. Há uma série que começou, quer dizer, eu não sei se ela começou há pouco tempo, eu é que comecei há pouco, não, eu acho que a série já é de 2021 ou 2020, é uma coisa assim, que é o Breeders, que é uma série da Disney, ou pelo menos está na Disney, que é sobre precisamente 2 pais, é uma comédia, com aquele, indivíduo que é o Martin Freeman, não sei se estás a ver quem ele é. É uma comédia sobre um casal, não é? Que, lutam, aquilo é claramente uma luta, isso é que é interessante, com a paternidade, ou seja, com as eles estão sempre naquele limite ao longo da eu só vi os primeiros episódios, mas eles estão sempre naquele limite entre isto é a melhor coisa do mundo e matava estas crianças, com coisas do dia a dia, o que é mesmo muito giro. Eu recomendo, às vezes fazemos aqui estas recomendações, pá, que mostram também todo o nosso poderio, intelectual e que sim senhor, Breeders, acho que vale a pena. Não sei se é bom para quem não quer ter filhos, se estiveres numa relação com alguém que quer ter filhos e tu não quer ter filhos, se quiseres ganhar esse argumento, acho que é uma boa série também. Mas fala também sobre isso, ou seja, de como é que tu há lá no primeiro episódio, há lá uma cena que é muito isto que eu estou a dizer, que é, o puto tem um medo incontrolável de incêndios, ele acho que ele falou disso na escola, depois houve um um tio qualquer que continuou a falar disso e aquilo tornou-se um medo que o puto tem, de que a qualquer momento vai haver um incêndio. Há uma noite que o puto não dorme, porque teve um sonho com um incêndio, o pai vai lá e tenta resolver esta questão de várias formas, e sempre que ele coloca em perspectiva aquele medo do puto, ele acrescenta-lhe uma camada de medo diferente tentando solucionar. Mas não precisas ter medo dos incêndios, mesmo se isto começasse a arder, olha, nós temos um detector de incêndios. Ah, mas o que é que isto faz? Então, o que isto faz é, se começar um incêndio, isto despeja água, começa a despejar água, e ele assim, então, mas depois não fica demasiada água? Não, isto não fica demasiada. Então, mas nós podemos morrer afogados depois de um incêndio? Ele, não, não, porque tu depois, se isto começar o incêndio, coisa, tu vais para a porta, tens aqui a chave, abres a porta e depois vais para a rua. Ele, então eu posso ir para a rua. Ele, sim, mas com cuidado, se não podes ser atropelado. E vamos sempre nisto. A cada conversa com um adulto, o puto fica em pior estado do que estava inicialmente. É isso que eu gosto mais, não é tanto eles quererem matar os putos, é os adultos a resolver a vida dos putos criam-lhe muito mais problemas do que soluções. E eles levam Pois, isso ao extremo. tendo uma visão aérea disso, é o lado sombrio do conhecimento. Quanto Exato. mais sabes, se a tua intenção é procurares a segurança, tu nunca vais obtê-lo. O conhecimento não é o caminho da segurança. Tu vais desdobrando, desdobrando, É e o aquilo caminho da que incerteza. inicialmente era uma fera, quando dás conta, estás cercado de bichos. Não, isso, Sim, só então, vês aqueles olhinhos, né, e é nos essa, só filmes. vejo olhinhos. Da noite à tua volta, começaste só por ter um, não é? Mas tu quiseste saber quem era aquele animal, e aquele animal desdobrou-se, 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 e estás cercado. O lado negro do conhecimento nunca traz a resposta satisfatória, e a segurança também está bem de ver, também é uma grande ficção. Em contraponto, entra a questão da paranoia, porque quando a segurança é levada aos píncaros, como este é o mantra que eu quero seguir para a minha vida, seja singular, seja no coletivo, tu tornas-te um paranoico. Pode ser que aconteça com esta criança. Já vês fogos em todo o lado. E a partir do momento que é fácil dar o salto de achares que há fogo em todo o lado para ver efetivamente fogo em todo o lado, entras aí num. Há carradas de filmes. Lembro-me do Jim Carrey, ou mesmo a Mente Brilhante, não é? Quando tu começas a achar que já vês aquele número, ou aquele símbolo, ou qualquer objeto. Se tu quiseres ver verdadeiramente uma coisa, vais ver aquela coisa. É o fenómeno do Nabokov da Lolita. A partir do momento que tu vês uma Lolita, vês Lolitas em todo o lado. Para Gáudio dos pedófilos. Pensei para cá, que é uma coisa, pá, nunca, se calhar outra frase que nunca se disse, não é? Há várias coisas Ahm, na pedofilia que me fazem confusão, pá, não vou mentir.
A primeira eu não sei se isto é um tema que diz muito aos nossos ouvintes, Ah, mas é possivelmente. a a ideia da pedofilia é, comer uma criança, não é? Comer não na perspectiva canibal, mas sexual. A ideia de levar uma criança para eu não sei se os pais que nos ouvem têm a mesma sensação que eu, mas é muito difícil levar uma criança normal para a cama, muito difícil. As crianças fogem da cama como se fosse Esperneiam, pior né? coisa, Esperneiam, né? nunca querem ir para pelo menos as minhas nunca querem ir para a cama, portanto é um desafio, nós às vezes falamos dos pedófilos como se eles não fossem pessoas, pá, que tentam realmente coisas épicas, porque de facto é um desafio inacreditável levar uma criança para a cama. Eu não sei se é um bom argumento para acabarmos com isto, é: "Olha, tu querias comer uma criança, mas não vais por aí, não vais por aí, porque aquilo é malta que, pá, em princípio não, pá, não vais gostar, não só da outra parte, não é, digo eu, mas antes de convenceres o puto a enfim." Antes de avançar para esses temas, eu tenho, posso, só para não esquecer aquilo que ficou fora da gravação, e voltando ao silêncio, o silêncio confere-nos uma aura de pessoa inteligente. Essa frase nunca foi aplicada ao mimo ou ao homem-estátua. Pois não. O gajo, seja o mimo, seja o homem-estátua, quando está a desfazer personagem em casa, olha-se ao espelho, porque é que eu sou exceção à regra? Eu também sou inteligente. Sim, sim, Eu, se calhar mais até que se ninguém, propuseram a essa profissão para mostrar para exatamente. dar corpo a essa expressão, não é? Ou seja, falhou na escola, falhou no trabalho, no dito trabalho canónico, eu agora vou ser inteligente e a única saída que me resta é ser homem-estátua. E Sim, ninguém normalmente vê em cidades corridas e barulhentas, eu vou ser o porta-estandarte do silêncio. um detalhe que mostra mais uma vez a nossa cegueira coletiva. O mesmo gajo quieto no Oriente é um budista, é um sábio. O mesmo gajo quieto, pintado no meio de uma cidade de Lisboa, é só um homem-estátua, é um merdas. O Sim, eu outro, sei se é pá, fala-me, como é que se atinge a iluminação? O outro, é pá, fogo, este gajo está sempre a empatar a rua, o caraças. mas já eu acho que eles estão a chegar a um ponto limite, porque eu já vi vários vídeos de momentos em que homem-estátua e mimos acabam por se passar da cabeça com turistas. Até os gajos já estão fartos da pegada ecológica que representam os turistas, percebes? Eles já estão passados, já há gajos Mas que estão em que já medida? Em que medida? São muitos, atrapalham, querem interferir. a malta vai a tirar as fotos, já depois já aparece aqueles guardas da guarda, inglesa, sabes que a malta quer tirar uma Ok, foto e mete-se em cima, depois os gajos têm que dar aquele encostozinho de género: "Vaza daqui que senão estás a interferir com o sim, meu sim, sim. meu tra" é a mesma Eu coisa. via isso há uns anos, quando morava em Lisboa, mas pensando no homem-estátua, sobretudo, se o gajo volta e meia está a desfazer a pose da homem-estátua para só que seja um ligeiro torcer da cabeça, está a desfazer a personagem. Então, se é um gajo que está sempre a mexer, nem que seja minimamente, não é um homem-estátua. E pelo facto de estar a tirar várias fotografias, está a perder o seu estatuto enquanto homem-estátua, não é? O turista está, a médio e longo prazo, a estragar o seu trabalho, o trabalho de homem-estátua. Eu só quero ser homem-estátua, caraças. Há lives dessa irritabilidade com E o mimo deve acontecer, o gajo começa a falar, né? Pá, "Vó, sai daqui caralho, sai daqui." mas não é um mimo. É aí que o gajo se passa. Não E o sou um gajo: "Eu estou a mimo. fazer uma pausa, eu estou a fazer uma pausa para fumar Não sou um agora." mimo. O que é que achas que eu venho para a rua vestido assim porque me apetece, com a cara pintada de branco? Pois é, o mimo que sai de casa já pintado, ele já é mimo, por exemplo, ele atende uma chamada no metro. Não pode, se estiver de mimo, já de mimo não Já não atende. pode, ou seja, Não é? mas ele também não se pode vestir no local e pintar no local. Não sei se há, pensando na Rua Augusta, será que há Um uma recanto. espécie de, sim, um recanto qualquer onde os mimos e os homens-estátuas se vestem? Balneário de mimos, de artistas de rua. Gostava de ouvir o Moedas sobre esse assunto e outros, não é? Porque o Moedas é virtuoso Sem nestas dúvida. lides. É um grande artista também. Ele é que é um artista de rua. É que é um verdadeiro. Não sei se é superior, mas é pelo menos do mesmo nível de necrofilia. E há uns dias a esta parte tenho incidido a cabeça nesse assunto, às vezes com a minha namorada, é daqueles assuntos, tal como a pedofilia, se quiseres ter um espírito curioso, dificilmente consegues ir até um certo nível. Quando é que o necrófilo descobre que é necrófilo? A mesma coisa com o pedófilo. Será que um pedófilo sabe aos 5 anos que é pedófilo? Porque se a criança de 5 anos interessar ao pedófilo de 5 anos, aí é um namoro, não é? Claro, claro, Não claro. é? Sim, sim, Ou ele e até sabe, um não, adulto eu já sei que sou pedófilo, mas vou ter que esperar até fazer 18 anos. Epá. para ser oficialmente um Yeah, yeah, yeah. não, e Porque até que ponto é que aquele adulto passa do:
Pá, eu gosto de crianças, eu gosto de eu gosto de crianças, não é? Quando é que se apercebe desta transição? O necrófilo, epá, de repente Necrófilo tem a camada suplementar, porque a criança, querendo ou não, mesmo em Portugal, ainda não por aí algumas. Convive com o seu objeto de desejo. Agora, o necrófilo não andam para aí cadáveres aí, em sim, princípio, né? espalhados. O que é que motivou? E esta é a minha tese: é num funeral do ente querido, olha para dentro do caixão e fica com pau. E é isto, né? Não há muitas profissões. Está melhor agora? Não está. Olha, Olha o vamos teu fechar. tio, E olha depois o dizem, teu tio. vamos fechar o caixão. Não fecha nada, Ah, deixa. ah, Epá, eu eu estou. fecho, eu fecho. Eu estou a conviver com umas Olha, é preciso memórias. e depois morre outro tio, o gajo diz: "Eu vou lá identificar o corpo". Eu Não, 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 não. Sou eu com o maquilho. Sou eu com o maquilho. o gajo Olhava, começa a abrir uma agência funerária, um gajo destes tem que abrir uma agência funerária, não é? porque das profissões assim que me recordo, tirando a via marginal da profanação de túmulos, que também há que dar valor, um gajo que sai de casa A altas horas e que às vai a um altas sítio que horas, ou és sombrio, não é? padeiro, ou és grafiter, tipo um Vils, ou então és profanador de cadáveres. A essas horas o que é que vais fazer, não é? Tens que ir para um cemitério, cavar o caraças e tal, e depois será que Sim, cada sim, aquilo é cadáver luta serve? física. Ou é o cadáver? Preferem os recentes Pois. ou já só os ossos? Isso é uma via. A via do cangalheiro e a via do maquilhador de cadáveres, não é? Do gajo que está na funerária a preparar o Uhum. cadáver. E a vestir? Aí pode dar largas à fetichização. Depois tens o outro, que é o que aparece mais em séries, o médico que trabalha numa morgue. Certo, Trabalhas exato. numa morgue, aí do ponto de vista do catálogo, eu não sei se a morgue é como vemos nos filmes de Hollywood. Tem várias gavetas Uhum. e olha, hoje vou a este. Ah, mas é pá, precisamos do cadáver enterrados. Calma lá que a gente ainda não descobriu o que é as coisas. A Deixa causa lá o da gajo estar, morte, a deixa causa lá estar o homem aqui mais uma semana. Está bem conservado? Faz-lhe falta. Vai dizer que me faz falta o cadáver. Faz-lhe falta. Deixa eu estar aqui. Ele ainda está bem. Está Se espetáculo. e aquilo é uma questão de tempo, não é? Porque imagina que isto é uma equipa, um médico legista, não é? É o gajo que está lá depois nessa salinha cheia de gavetas, o gajo o gajo usa aquele corpo durante uma data de tempo, depois avisa o amigo dele: "Olha, este gajo vai ser enterrado hoje, gostei muito. O gajo vai ser enterrado em Odivelas, depois vai lá", percebes? Vai lá que depois vais profanar esse caixão e acabas por E destes três, qual é que será o ex-libris, ou o pináculo da necrofilia? Trabalhar na morgue, maquilhador de cadáveres, profanador ou cangalheiro, também pode ser, não é? O coveiro. qual é que é o O ponto alto é aquilo que todos os outros necrófilos invejam. Se eu querem ser? pudesse. Pá, depende porque eu aí falta-me conhecimento sobre o que é que Eu os já estou a motiva. esquecer, já estou a É esquecer a questão da guerra, porque aí, claro, mas aí é o pão nosso de cada não, dia, chega a um ponto que já vale tudo. mas eu acho que aqui convém perceber se a necrofilia é valorizada com o passar dos dias ou quando Tipo ou vinho, se não é é? É tipo, o se é cadáver é é tipo se é vinho, é isso que estás a melhora, dizer? se ele melhora ou é quando morre é que está mesmo no ponto. Pois, pois, E pois. aí o gajo que está na agência funerária é mais premium, porque fica ali com está fresquinho no ponto de vista acabou de falecer, não é? Acabou de falecer, vou aqui, tenho que maquilhar e tal, não sei o quê, está bom. Agora aqui, valoriza com o tempo, valoriza mais fresco, mesmo mais roxinho fica mais bonito, então já é o gajo da tal morgue, né, do tal congelador. Se bem que aí deve ser muito difícil. Não é? Tu tens mesmo gostado do teu trabalho Sim, para sim. tu naquele contexto, aliás, em qualquer um destes contextos, mas naquele em particular, Mesmo num com o trabalho de frio, escritório, já uma pessoa tem de já é o que gostar, é. quanto mais. Já Às vezes quanto mais daria assim: tens umas gavetas, olha, dava tudo para ter aqui um cadáver, olha, ao menos entretinha durante. Era motivo de conversa. É porque se tu abrisses uma gaveta e de repente está lá encontrasses. uma mão. Está lá uma mão, epá, tu durante uma hora pelo menos não trabalhavas. E eu Sim, sim, suspeito sim. que nós no trabalho andamos a arranjar desculpas para não trabalhar. É o que nós andamos a fazer. E o café já está cansado, né? A Sim, não sim, ser que valoriza uma trabalhasses na sema Amazon, aí era voltar a era só trabalhar. mais um dia de trabalho. Chega lá alguém, agarra assim na mão, tira, vai, agora podes continuar ou então fecha só a gaveta Já que fecha a gaveta e depois abres isso outra, foi outra. Então, mas sim, o mas que esta mão a mão parece-me faz. a do Alfredo, pá. É, porque o gajo estava a carregar uma caixa, entalou-se, olha. Vamos ligar para os paramédicos. É pá, depois atrapalham aqui a logística disto também. Sim, depois os caminhões não saem a tempo, depois os drones e não sei o quê, não vale a pena, não vale a pena. O gajo pensa e guarda-se aos boca olha, a outra mão está na mesa da Tatiana Dissemos lá à assim: frente. Alfredo, tens de ser empático. Há pessoas sem uma mão em África, tu estás numa condição de privilégio, não ganhas bem. Né? Trabalhas na Amazônia e há pessoas que estão na Amazónia.
É a diferença. Mas você está a fazer um trocadilho. Não, trocadilhos não são permitidos aqui nesta fala. Eu que Sempre saiba que há alguém a fazer um trocadilho aqui. nesta fábrica. No meu turno, no meu No meu turno. turno, não é? O trocadilho é o início da desobediência, da transgressão. Se quisermos ver o lado positivo nele, é o grão da dissidência. É quando começas a deturpar, no mínimo, o discurso do opressor. Não é? Se Sim, sim. consegues fazer trocadilho, é evidente, pode não ser entendido, mas é o É uma mínimo. pequena Eu acho que vitória. é o átomo da dissidência, se quisermos. O que é que eu posso dizer mais sobre a necrofilia? Sim, já que tens Eh, pensado tanto, já tenho, tens tenho, debruçado tanto sobre. tenho pensado muito a questão de como é que surge. Se for essa a ideia, ou seja, a história de origem do necrófilo, o contacto com uma morte, há pessoas que passam durante largas décadas sem ir a nenhum funeral. Só descobre tardiamente que tem essa propensão? O quê? Num filme é suficiente? Será que chega para explotar isso? Que num documentário sobre uma guerra? Sim, porque num filme pode, pode ser um falso, não é? Pode ser falso, porque estás a ter a reação com um ator que está fingido morto. Num documentário, ou vês uma foto de tempos de uma sai uma foto no Correio da Manhã com um acidente de viação em que estão lá as vítimas. E dizes assim: "Foda-se, que tesão que me está a dar este Vou meio corpo cortar isto aqui. à Isto. volta do carro, assim, Yeah. tchuc, tchuc. E agora quarto, pau, Quarto. O quarto da irmã já Justin tem uns Bieber, anos, tem o Justin Bieber, o Beck, tem gostos assim. sim, de jovem. Quarto impecável, e o dele? Cheio de recortes do Correio da Manhã, que depois a revista Visão fez uma reportagem sobre um determinado evento histórico com imensas mortes, e o gajo tem lá, bonito, olha este quadro, comprei, comprei, tenho aqui. E os pais, epá, o meu filho acho que tem mesmo vocação para jornalista. Isto vai acabar no Correio da Manhã, este meu Vai. filho. De alguma forma vai Sim, acabar sim, no sim, Correio da sim, Manhã. sim, sim, ele há de ser. Do ponto de vista da eficácia, epá, dá menos trabalho, não precisa de escrever a notícia. Ele é a notícia. É, não é? Sim, sim, e a trabalhar para ser essa notícia ele vai ter sempre muito gosto e prazer, percebes? Parece-me um caminho razoável. Hum, será que será que o necrófilo vê o canibal como mau gosto? Um gajo precipitado, é um gajo que não sabe apreciar a carne, não é? Eu acho que é assim que o necrófilo é como uma malta que come carne, aquela carne maturada, não é? E que diz: "Isto é que é a verdadeira carne", ou um gajo que gosta da carne mal passada. O gajo da carne maturada diz: isso não é bem nada, pá, isso está vivo, isso está praticamente vivo, isso ainda está a conversar contigo, isso ainda se vai comer a salada." E o outro está: "Essa carne está morta já há 76 meses, isso já não é bem comida, Ou seja, um isso tem canibal mexeza." é precipitado. É literalista na questão do comer. O outro é mais poeta, mais lírico. É um Exato. canibal lírico, não é? Nós O voltamos sempre a necrófilo. esta dicotomia, não é? É. Até na necrofilia, Até na canibalismo é. necrofilia conseguimos ir malhar nos outros jovens, mas é impressionante. Este podcast parece que tem um único objetivo, que é malhar naqueles gajos que qual é o E, tema? Epá, nós vamos falar hoje, vamos falar sobre mas vai silêncio, voltar. necrofilia, pumba, como é que vai bater mesmo nos gajos na mesma? E o gajo, já tem acontecido mesmo em Portugal, aqueles médicos que violam pessoas em coma. É que é meio necrófilo ou é outra coisa? Pois, o que é um gajo em coma? Um gajo em coma como é que se chama quando quando está a dormir? Isto é outro nome, não é? É fiação normal, não sei qual é, é um abusador de pessoas a dormir, não sei como é Não, que não sei, não sei qual é o é o estatuto primeiro legal. grau da necrofilia. Mas Depende, está em é coma há quanto atenuante ou é tempo? agravante? É agravante, não? Eu acho que sim, acho. Porque tu nem tens a Depende, percepção. está em coma há quanto tempo? O gajo quando depois quando acordas, pá, parece que não estou bem. Parece sinto-me invadido, pá, não sei o que é que se o gajo está em coma há 10 anos, Já conta como já necrofilia, porque a possibilidade já dele voltar. sim, já deve ser diminuta. Agora se o gajo está em coma, está há 2 meses, Isso, fico isso na também dúvida. é um tópico. Um gajo estar em coma há 10 anos e acordar antigamente era uma coisa e hoje é outra coisa. 10 anos nem Foda-se, deve vale a ficar pena. maluco. Né? Nem vale a pena, é que nem vale Nem mesmo vale a a pena. pena. É o gajo Há acordar, um deixa estar que nem vale a pena. há um documentário sobre um Premissa: um gajo entrar em coma em 2019 e acordar agora. O que é que fizeram ao mundo? já temos aí a série já está aí, percebe? A série já está aí. Eu ia dizer, há um documentário sobre e isto já foi este documentário é antes de 2019, mas era um conjunto de presos que tinha saído depois de muitos anos na prisão, e um deles era um senhor que tinha estado 40 e tal anos, isto nos Estados Unidos, 40 e tal anos, preso, acho que ainda por cima erradamente detido,
é um bocado o Condenados de Shawshank, mas ao vivo. Ele quando sai, ele está numa nem ele disse que nem era a Times Square, era uma praça secundária de Nova Iorque. E diz que de repente começa a olhar à volta dele e parecia que estava num filme de ficção científica, porque toda a gente falava para dispositivos, tinha coisas nos ouvidos que não tinham ligação com coisa nenhuma, toda a gente comunicava. Ele diz: parecia que toda a gente à volta era agentes secretos dos filmes que ele via quando era miúdo. E obviamente ele teve 40 anos, agora é isso que estás a dizer, agora neste momento, qualquer qualquer momento tu percas, não é, um aninho já vai ter um impacto do caraças. Então se tu tiveres 10 anos em coma, tu vais acordar para já não, e tu estavas a falar de 2000, imagina um gajo quando teve 10 anos em coma, antes do Trump ser eleito a primeira vez, e acordou agora. O Trump já vai na segunda, está a destruir o mundo aos pedacinhos. E aí o gajo só pensa assim: "Mas ninguém pôs cobra a isto, ninguém não perceberam na primeira vez, tiveram que ir à segunda, o que é que se passa aqui, pá? O que é que" O Trump parece uma série mal escrita. Aquele péssima. episódio do Capitólio, não, isto é o ponto final, isto não pode passar. Pois pá, não é? Até os brasileiros com uma coisa parecida resolveram isto, não é? Vamos deter este animal. E os Se bem que americanos disseram agora assim: está em "Ah, ok". vias de haver um remake com o filho e Pois, ou seja, podemos estar é sempre o condenados a problema das repetir sim, sim. O que não Trump também aprendemos tem, nada. o Trump também Pois, tem. pois. Eu acho que é disso, é de estarem sempre as mesmas famílias no poder, Agora o finalmente percebo quando matam um ditador, matam também os filhos todos. pois, faz sentido, não é? Que é para ver se acaba com aquilo de raiz. Mas não temos hipótese, porque elas depois fazem filhos que não são das mulheres dele, ou seja, aquilo continua, tu não consegues parar aquela máquina de ia dizer uma coi não vale a pena, não vale a pena, que eu ia outra vez para a pedofilia, não vale a pena se Não calhar. vale a O pena Trump, agora já que estamos a também. falar do Trump, já que estamos a Vais desfiar a coisa tão bonita, num tom tão alegre, familiar. não, porque às tantas por isso é que eles são incutidos a ir comer criancinhas, é para ver se a espécie não propaga, não é? Acaba-se logo com o mal pela raiz. Às vezes penso o que é que aconteceria se em vez de ser o Trump, tivesse o Putin ou o Kim Jong-un nos fecheiros do Epstein. O que é que acontecia ao mundo se em vez destas figuras norte-americanas, se isto se passasse noutro país rival dos Estados Unidos, qual era a Aí, percepção aí os Estados Unidos e as teriam um grande consequências pretexto para atacar. para invadir, não é? Os Estados Unidos não precisa já de pretexto nenhum, já estamos nesta fase. Antes ainda percebíamos, sei lá, no Iraque, ok, é a questão das supostas armas de destruição maciça que afinal não existem. Mas entre o existir e não existir, a gente vai mandando bombas. Nestes últimos tempos, tu já nem percebes a razão pela qual, que Não, não, eles nem mandam ou importa. deixam de mandar. Aliás, aquilo está tão confuso que há umas semanas a Melania ou seja, parece que se criou há um conjunto de guerras para não se falar dos Epstein Files e depois de repente já estava a Melania a fazer uma conferência de imprensa sobre os Epstein Files para não se falar da guerra no Irão que estava a correr um bocadinho ao lado do que era expectável. Era ela a dizer: "Não, pá, eu não eu na verdade eu nem conhecia bem o Epstein", e só faltava um gajo por trás ter um PowerPoint com a quantidade de fotografias que existem dela com o Epstein em todo lado, não é? Este aspecto já falámos algumas vezes, o discurso não cola com a ação. E depois o lado aleatório também foi há uns tempos que o Trump, falando com a tipa de Itália, a dizer que devia tirar o Irão do Mundial e pôr a Itália. Uhum. E tu daste conta, mas isto foi o chat GPT que criou, alucinou. Isto é uma alucinação de chat GPT. Criei um cenário mais ou menos verosímil sobre os Estados Unidos e Itália em um encontro. O que é que eles vão falar? E gera-te isso. Esse, se calhar, um tema que havemos de falar um dia, mesmo indo pelo lado dos factos, que muitos políticos gostam, agora factos, 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 ficas preso à facticidade, é a tirania dos factos e tu nunca consegues extrapolar, tirar uma lição mais derradeira. Ninguém consegue interpretar os factos. Se o político consegue ir aos factos, supondo que o está a dizer bem, já é um ponto positivo, mas o passo seguinte que é, mediante estes factos, dá uma leitura sobre este tema, ou como é que se relaciona com outros. Epá, eles não vão aí. Eu E já esta estou leitura, nos factos, também não me peças mais a mim. nós estamos sempre no tapete de entrada das discussões. O máximo que fazemos é limpar os pés, mas entrar na discussão propriamente dita nunca chegamos aí. Não sei se tens assim algum tema para despentear. Não, eu acho que até casando um bocado com isso que estavas a dizer, eu estava a ler antes de entrarmos aqui nesta emissão, que De enviados por causa especiais, de enviados especiais, por ou causa de não tão precisamente especiais, ou pouco especiais, não é?
também faz falta um enviado não Também, tão não especial especial. assim. Ou então Porque tu quando vais ser mesmo um especial, daqueles mesmo especiais, sabes? Que sim, tu sim, vês sim, sim. assim: "Olha, este é um enviado especial", que realmente estes gajos têm aqui Agora, se um fôssemos o Rui Sinal de Cortes, exemplificaríamos, era o enviado contra trissomia 21. Né? exatamente, mas a Diga-me o que é que acha subtileza do Irão. E o gajo, pronto, dizia, nem ia pela baba, é questão de estar muito feliz com a situação. E isso, se calhar, era perverso por animava. um lado, mas também faz-nos falta, não é? Faz-nos Há falta. aquela entrevista épica que é o que é o acho que é uma irmã e é uma dupla de irmãos, só que ele tem claramente trissomia 21 e a casa deles ardeu, e então a jornalista está a entrevistá-lo e eles são americanos e ela está a chorar, a dizer: ardeu tudo", e depois ela pergunta a ele, ele com um sorriso na cara a dizer: "Ardeu tudo, ardeu tudo". São 2 perspectivas da mesma realidade, das Mas mesmas aí está, frases. o alibi da trissomia 21 é forte. Porque Pois se eu é, não tivesse trissomia 21, estás-te a rir ali seria de gajo para internar. mesmo assim, não seria inesperado encontrar nos comentários relativos a isto pessoas indignadas. Atualmente não é descabido. Ias avançando aí por um sítio qualquer E e eu e e interrompi-te. avançando para um sítio qualquer, mas antes disso acho que era importante, já que falámos no Trump, tu tinhas aqui vontade de falar do tiroteio, que eu acho que é capaz de ser um bom momento para isto, que para já queria salientar que de facto é um marco relevante, pelo menos ligando as televisões portuguesas e e vendo o foco que a comunicação social consegue dar a este caso, que é das 9 da manhã à meia-noite ali, em direto, falas com este, falas com aquele, percebes que, pá, como é que isto foi? E depois aquele gajo que, como é que era o Marco, não sei o quê, que estava toda a gente deitada debaixo das mesas e o gajo está a malhar uma saladinha, sossegadinho da vida dele, ali, tranquilo. Eu só penso assim, foda-se, este gajo, sim senhor, este gajo foi o único que recebeu o guião e que disse: "Eu não vou compactuar com esta merda, porque eu estou aqui a comer". Depois o gajo disse que tinha problemas de costas, não tinha? Eu não me mandei para o chão porque eu tinha problemas de costas e o smoking era novo. Isso é muito engraçado porque, trazendo para a minha vida, em simulações de sismo, isso é muito bonito estar debaixo de mesas, mas um gajo já tem uma certa idade e um certo peso. É pá, Sim, façam mesas mais altas, não é? exatamente. E aliás, é outro patamar. Põe-te debaixo das mesas, põe-te debaixo das camas. A maioria de nós tem camas do IKEA, aquilo não aguenta nada. É pá, Sim, sim, está e debaixo da com cama a merdas por aguentar. baixo, e com merdas por baixo, não é? A cama O do IKEA que vai aguentar com um teto? Duvido um bocado. Duvido um bocado. eu sei de que é que aquilo é, eu sei porque é que comprei, não é, porque aquilo era barato, não é? Aquilo às Aquilo vezes nem é tem bem um, madeira. um pó assim mais rijo, aquilo parece verga. É que o triste daquilo, eu percebia se o gajo estivesse a comer uma coisa extraordinária, não é? Ele estava ali a ter uma refeição, ele estava a comer uma salada. Ele mesmo assim disse: "Eu vou continuar a comer a salada e vou ignorar esta bambuchata que fa". Ele era o único gajo na reunião em que eles inventaram aquele atentado. O gajo disse assim: "Eu não concordo com esta merda. Epá, façam isto noutro sítio. Eu já comprei o fato. Eu já vocês sabem como é que eu estou, eu ando em fisioterapia há muitos meses, que isto não está Então melhor. não vou foder as Isto não vai costas. eu prefiro não ir. Ah, não, mas tu tens que lá estar, tu és um gajo importante, tal". Pá, mas se isto acontecer como vocês estão a definir aqui, eu não me mando para o chão. Não me mando para o chão. E depois há várias cenas engraçadas. A dificuldade que é arranjar um bom osteopata. Estou aqui há meses ou anos a tentar recuperar as costas. E E agora, de um agora, por momento para causa o de outro, uma lixo tudo. fantochada destas, outra coisa que me faz confusão neste, já é o terceira tentativa de homicídio de Donald Trump. No país das grandes Das- criações cinematográficas, Exatamente, exatamente. nomeadamente de tudo que tem armas, não é? Porque eles são fortes nesta componente, porque eles na realidade têm uma realidade que dá muitas bases para esta sua arte. Como é que eles fazem estas merdas que nem a minha filha, se visse aquilo, acreditava que aquilo era verdade. É muito mal feitinho, não é? O mais giro é tu vês os comentários, seja em que canal for, já é que nem eu acho que já nem os trampistas conseguem acreditar nesta, percebes? Foi tão má, tão mal encenada, tão e depois ainda temos aquela, como é que ela se chama? Aquela jovem que falou antes disse: "Vão ser disparados vários tiros nesta", como é que ela se chama? Não sei se viste Não, não essa. sei, não sei, não vi, não vi, não vi. Ela fala, dá uma entrevista antes daquele evento. A expressão que ela usa para falar sobre o evento é que vai ser uma noite fantástica, vão ser disparados vão ser disparados vários tiros.
eu não Profeta. sei, ou é profeta ou leu o guião e não Esqueceu-se. teve sim, não teve a Esqueceu-se dele. capacidade de não dizer tudo o que estava escrito. É assim, vão ser disparados va é uma questão de é uma maneira de dizer, pá, vão ser disparados vários tiros, que é como quem diz, pá, pronto, acho aquilo muito fraquinho, pá, muito fraquinho. O que eu esperava era uma super já da outra vez, que foi aquela no comício em que o gajo depois uns tempos a seguir andou com uma coisa na orelha. Pá, eu não sei se alguém já eu tenho marcas no corpo porque a minha cadela me arranhou uma vez. Aquilo cicatriza, tu vês lá, Sim, tu sim, levas sim, sim. uma bala de raspão numa orelha, não fica nada. Naquela cara já toda amarfanhada da vida, não lhe fica nada, não há uma marquinha de nada. É difícil acreditar. Epá, é um gajo que não tem valor em nada, nem a fazer uma obra cinematográfica e, portanto, isto para mim é de assinalar. Depois eu estava aqui a investigar no outro dia quem foram os líderes políticos, que tiveram mais ameaças à sua integridade física e à sua vida. Descobri que há aqui um mito à volta do Fidel Castro. Há um mito de os seus seguidores dizem acérrimos que houve mais de 600 tentativas de limpar o sarampo ao Fidel Castro. Depois de se analisar com mais calma e com mais dados, os únicos dados que existem entre 60 e 65 foram 8. O rei Zog da Albânia, que terá enfrentado, que não eu acho que é o recordista, terá enfrentado 50 tentativas de assassinato. Adolf Hitler, 42. Depois há ali um conjunto de pessoas como o Charles de Gaulle, com 30 e tal, o Arafat, o Gaddafi. Há assim o Lincoln também teve ali um episódio. Não, não sei se ouviste, mas o senhor Trump comparou-se ao Lincoln E recentemente. bem, e Oh, e bem, então qual é como é que não há aqui um paralelismo óbvio entre os 2? Aliás, se nós no outro dia comparámo-lo ao Reagan, não foi? Vamos ficar que a cada episódio podemos compará-lo de alguma forma e o com episódio anterior, de alguma forma, foi premonitório. Nós falámos de diz snipers e aconteceu. Não sim, sei sim. se isto serviu de inspiração. De inspiração a quem? A equipa de guionistas do Sim, sim, pá, sim, eu sim. às vezes também escrevo umas coisas, eu sei que é difícil escrever uma cena boa, cenas de ações, mas podiam ter ido chamar um gajo experiente, sei lá. O próximo vai ser o Nolan a fazer ali o próximo atentado. Olha, está aí uma ideia, chamar o Começam coisas a explodir, mas explodir porquê? expli mas isto é um gajo por causa de um coisa que vai, não Yeah, sei o yeah. quê. Porquê é que está a andar em câmara lenta? Mas isto veio do passado para matar o Trump do futuro, para não sei o Yeah. quê. E o gajo: "Ai, é bem", e o Trump assim: "Não, isto para mim não dá". E faz uma merda assim, o gajo entra na sala, pau, 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 e pronto, e eu fujo. É só isto. Não sei se tinhas Ok, coisas para dizer sobre este tiroteio. O que é que te apraz dizer sim, sobre este apraz-me dizer alguma coisa, ligando com o episódio anterior. Eu não tenho uma postura tão cínica. Eu quero acreditar que aquilo foi, digamos, real, dentro das possibilidades dos Estados do Unidos, né? atirador? Dos Estados Unidos. É muito incomum encontrarem uma verdade substancial. A verdade já é esquiva, mas nos Estados Unidos ainda é mais esquiva. É aqueles gatos que apanharam medo do ser humano. Tu só vês o rabo desse gato, nunca viste Os o seis gato todo. Nunca viste o gato todo. Partindo do princípio que a verdade é um gato, o que tu conheces da verdade é um rabo lá ao longe. Um animal tipicamente selvagem, não é? Não quer cá ligações com o ser humano, porque já ouvi histórias. Estes gajos não são muito certo, bons, não são de fiar. não caem em godos nem em subornos. Tenho aqui uma coisa para ti. Epá, mete isso no rabo, eu não quero, porque já vi vídeos, eu já vi vídeos, corre sempre mal. Pegando a ideia anterior, tanta arma, tantos cursos de atirador, tanta gente preparada para o fim do mundo, bunkers, casas cheias de toda a arma e mais alguma, de fazer inveja ao exército português. A quantidade não é qualidade, né? Tanta quantidade e não há a porra de um gajo que saiba disparar. E se calhar começa a empatizar com aquelas cenas de filmes de ação em que eu achava muita graça. Típico gajo que é alvo numa cena de tiroteio, estão 100 gajos a disparar para o gajo e ninguém acerta. Se calhar é mesmo muito difícil acertar num gajo. Os caçadores nunca se tornaram regicidas, não é? O caçador vê uma perdiz lá ao longe, tal. Caçador português, se lembra? Eu vou despachar aí uns quantos gajos. Epá, não há. Esse não está a hipótese. Não. E ainda por cima vem de camuflado. E a E vida é vem uma com selva, o gajo está e vem sempre bem. com o pudengo, né, ele Yeah. vai pudengo, está tá ali vamos supor, o Montenegro, por exemplo, só para dar um exemplo, não é? E solta o pudengo, é ver o Montenegro a correr e o Casal Yeah. assim, pau! Se me recordar, já vamos aí, porque nós temos um historial de regicídios. Nós é que nos esquecemos, preferimos esta coisa mais confortável, que somos um povo de brandos costumes. Os regicídios sucediam-se uns atrás dos outros. Mas já vamos aí, 1908,
no terreiro do passo. Pô, se calhar vamos já que eu disse, não. eh, o rei Dom Carlos I foi alvejado por um professor da primária, se a memória não me falha. Às tantas é uma homenagem. Acreditando na veracidade, é que o atirador era um professor. Estava a ler a história de Portugal. Olha, E e se eu disse. fizesse isso? Falta-lhe é o traquejo. Mas agora pensando no Trump, o Trump é um gajo de grande porte. Sim, sim, Já aquilo é tínhamos. animal grande. É que 1,80 m ou mais, Não, não, talvez? acho que é mais, acho que é mais. Acho que tem quase 2 metros E esse tem bicharuco. tem uma bela cabeçorra. Ou seja, Tem, aquilo tem tudo. Aquilo tem. tem tudo exceto aquilo que devia ter num homem, não é? Mas pronto, isso era os extras. Ah, quer extras, o cérebro, não, isso foi. É só quer aqui a. Como é que se diz nos carros? Cur- É a carroçaria. A É, carroçaria, exato. a nível de carroçaria, é um Impecável. monovolume, mas se acreditarmos em tudo, não há motivo para desacreditar disto tudo. Há mesmo um atirador cuja intenção era, acho eu, abater, tiroteio, só para o assustar, não é? Se isto é verdade, é muito difícil acertar num Trump. Se o próximo presidente dos Estados Unidos tiver 1,50 m, nem precisa de seguranças. Não precisa. É só Está à andar vontade. tranquilamente. Está à vontade, tu o gajo não acerta no outro, que absurdo. Custa-se a mexer. E às vezes até adormece já. Já tem aqueles. Não sei se é uma homenagem ao Biden, que ele olha, Eu oh, acho tempos que do é. Biden, olha, é isto. É Eu acho isto. que é aquela Ah, ligação com o seu antecessor, sabes? A história liga-se, ele com um está a ir à guerra, ou seja, a conectar-se via guerra, com o outro está a conectar-se via senilidade, é o que ele está a o que fazer. é? É ótimo, aquilo, o Sim, gajo dá sim, sim. umas cestas, depois quando volta, volta, só que ele ainda está melhor que o Biden. O Biden quando voltava, parecia que ainda não tinha voltado. Este ainda está a reiniciar, é aquele computador antigo, sabes? Que Ah, tem máquina que tu liga, só faz um falta fazer os barulho. barulhos, né? Mas ainda quando vai, ou se quando está a trabalhar, ainda é uma máquina que está dentro do seu estilo. O Biden já estava, que há aquele célebre debate em que o gajo já não liga. Ele está a debater com o Trump, ele desliga e depois já não, o sistema já Não, não não, não, volta não. já era preciso uma formatação. A formatação foi, olha, tira este, agora põe aí esta jovem. Uma pancada na cabeça, Sim, como se sim, fosse sim, assim, sim, o tal, clássico, que tal. eles faziam naquelas torres, não era, dos computadores, tinha que... Tal, tal, e podia ser que desse, né? Podia ser que desse. Sim, ainda dava para mais uns meses, pelo menos, né. Isto é uma ideia, vê lá se isto é muito arriscado, mas o facto de governarem os mais velhos da sociedade, em princípio, 5 anos depois, eles vão estar, pá, isto é uma ideia minha, mas Não, eles não, vão sim, estar sim, sim. mais velhos, não é? Um É gajo uma que coisa, sim, com sim. setenta e Acontece, cinco anos se torna acontece lá presidente de um como país. acontece aqui. Acontece em todo o Sim, lado. é que é a única, é uma coisa que me faz realmente confusão. Os presidentes dos países são das poucas profissões aceitáveis em que nós pomos um gajo que devia estar reformado. Em todas as áreas do mundo, este gajo chega aos 65, 66 anos, 60 e tal, noutros países pode ser um pouco mais tarde, este gajo tem que parar, porque precisa descansar, porque aquela cabeça, já ninguém confia Sim, naquela sim, sim. cabeça, temos Já medo, ninguém quer ouvir, já ninguém já quer ninguém ouvir quer porque ouvir este gajo. as histórias são repetitivas. Sim, é tudo mau, é más decisões, este gajo nem Mas, sabe bem mas- limpar o rabo, como é que vai fazer outra coisa qualquer, e de repente, o assistente do rabo. sim, e de repente estes gajos são presidentes, inclusivamente dos Estados Unidos, não é? Um gajo Mas com... desse ponto de vista, nunca tinha chegado a ele. O velho na sociedade atual é uma figura desprezada, ninguém liga ao velho. A não ser que seja uma figura de topo. Sim, a não ser que Será seja que isso. candidato à presidência da... Exatamente, aí toda a gente está. Deixa lá ver o que é que o gajo diz. Se o gajo fosse um velho normal, ninguém ligava. Ninguém ligava. Às tantas é por isso que os velhos se candidatam a esses cargos. Querem ser ouvidos, querem ser validados. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Eu tinha aqui um apontamento só sobre o Hitler, para Olha, pontuar isto aqui de uma forma já falámos ligeira. dele, ele teve qual é que disse há bocado? 41 tentativas de assassinato. E dúvidas sobre como é que efetivamente morreu. Posso dar um lamiré sobre isso. Eu às vezes penso, está de chuva, não sai de casa. E estes gajos, com tantas tentativas, ainda que não, isto não vai acontecer nada. É pá, são figuras inspiradoras à sua maneira, São, não é? são, 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 Não é? cada um deles à sua maneira. Sim, eu também tenho isso, sou um gajo muito caseirinho e nunca ninguém me tentou limpar o Não, não, sarampo, não, não. E às imagina, vezes é acho eu. difícil. Também é isso. Se estes gajos topo são uns merdas enquanto assassinos, então para nós, epá, É a é a ralé marca dos merda, né? assassinos, não é? Sim, sim, sim. Sim, é um gajo que nem se estivesse ao teu lado te acertava, Não, né? não, não, não. Podemos ter sido alvos de milhares de tentativas de assassínio Sim, aquele e encontrão que tu recebeste no exatamente. autocarro ou no comboio,
aquilo tinha ali uma e não resultou. O gajo afinal tinha um canivete que não não estava Sim, sim. afiado O bastante gajo para deu-te um te encontrão, mas mais à frente vou-te encontrão de uma velha e esquecesse do que é que estava a fazer. E vem-te perdeu. assim, é verdade, caraças, era para matar este Ah, era gajo. aquele. Ou perdeu o canivete. Disse: "Agora como é que Ya, eu ya, mato este gajo, meu? Onde é que eu vou ya, ya. buscar agora forças para matar este gajo? Agora tenho vontade de matar esta velha". Por isso é que às vezes aparecem velhas, mas não há nenhuma relação. Era o Não. gajo. É, Era o o gajo gajo queria que matar alguém, precipitou-se, apareceu-lhe uma velha no caminho. dá para as despesas, né? Pá, faço uma deslocação e não me cumpro. Sim, estou a gastar gasóleo para não e Tu não sai mato de ninguém. casa com o propósito de matar e chega a casa de mãos vazias. Então, assim nunca mais chega ao estatuto de estrela de Netflix. Nunca mais fazem um documentário sobre mim. Sim, o Né? que é um serial killer? Se calhar o serial killer é só o gajo que engana opá, não quis desiludir-se nas suas várias saídas para matar uma pessoa e acabou por ter que matar várias até matar essa pessoa, porque a vida às vezes complica-se, nós já tivemos dias complicados, não é? Todos nós saímos com um objetivo e depois o dia Sim, chegas ao fim, não foi foi tudo ao nada, foi lado. Foi foi tudo ao tudo lado. ao lado do que tu querias. Foi Pá, é tudo ao só lado, como do Trump. Foi tudo ao lado. exato. Mas fala-nos do Não, Hitler que é mas sempre um dou só aqui um lamiré na questão do serial. O serial killer, às tantas, é só um tipo modesto nos seus alvos. O psicopata é só alvos humildes. Porque estes gajos que apontam como alvo a uma figura cimeira, normalmente termina ali. Não constroem a obra. Falham logo ou certo, acertam, mas exato. acaba ali. Sim, como é que se chama o que matou o Kennedy? O Oswald. Harvey Oswald, uma coisa assim. Esse carreiro do gajo acabou, né? Então o gajo chega e mata, que é isto? Os gajos estão a pensar mal. Deviam começar por figuras anónimas e depois, ok, já tenho obra, 30 pessoas, agora vou matar um gajo, Não, ponto-alva, não é? Era. sem dúvida, é como quando tu vês uma série assim, "Fosse, série incrível, deixa-me lá ver quem é que escreveu isto", e tu dizes: "Este gajo só escreveu esta merda". Tu desconfias, como é que este gajo, a Yeah, primeira yeah. coisa que escreve é uma coisa genial. Não, este gajo vais ver o caminho, lá a primeira série era uma grande merda, depois de passado 5 anos fez uma coisa, já era mais ou menos, fez outras, olha, isto era fixe, mas o gajo não tinha orçamento, ficou uma série aqui meio de culto, depois fez quando lhe deram, o gajo fez tudo. Agora não há o primeiro assassinato, faz logo limpar o presidente dos Estados Unidos. Pá. Foste o melhor da tua turma, foi isso? Ah pá, na Nós, quando fazemos certos workshops, és bué da bom, e uma confiança assoberbada desproporcional para a sua real perícia. Na situação real, afinal, percebeu que era um palhaço e naqueles momentos em que estava a ser a. O gajo foi baleado ou foi só detido? Foi baleado, não foi? sim, sim, eu acho que ele morreu, não sei se naquele dia, mas eu acho que sim, eu acho que ele foi. Mas nunca há uma espécie de revolta, não é? Isso só aparece cá na história. Não há uma revolta de um gajo de dentro, porque está muito próximo do Trump. É só virar-se: olha, estive a pensar melhor, Este gajo acaba só diz aqui. merda, né? Este Bem, gajo só acaba diz aqui, merda. já acaba aqui. Sim, e imagino que o Trump não seja propriamente o chefe simpático, não é? O chefe que Hum, trata bem as pessoas e que não humilha. Como é que um gajo que já foi humilhado em frente de toda a gente não diz só assim: olha, tu vais e vais agora, né? Que eu estou vai aqui já, vai perto, já, nem tens vai já. hipótese. Eu também já estou com 60 anos, também não vou fazer grande coisa. Tenho os filhos criados, como se costuma dizer, tenho os filhos criados. Tenho os filhos criados. Sim, isso é o propósito, não é? Eu já fiz tudo o que tinha a fazer, agora o que é que me E, sobra? Ir para um banco mas, do mas jardim? Não. vá, vamos ao Hitler, mas antes do Hitler lembrei-me aqui de uma coisa antes de chegar aqui, estava numa pastelaria a ler e eu vi uma frase, vou Que é uma tentar coisa que citar. um dia ainda te vai fazer mal. Os bolos está bem, agora isso Ler? Não, mas de eu ler, não. isso É bolos? Não, é mais. é mais Não, ler. é mais ler. Ui, ui, É mais. Isso Roberto. dá cabo de um Ui, gajo, pá. Isso se isto dá se já cabo de foste um ver os gajo. teus triglicéridos literários, não. O meu nutricionista reduz aí nos russos. Você está a Isso comer está-lhe a muitos dar. 1000 folhas. Hã? Tá-me- Olha aqui, opa, esta foi Fica muito já com boa. essa. Hã? Ficas aqui com esta antes de Faz falta é Europa-América nessa corrente. exato, exato. Eu tenho que começar a ir para resumos. Você está a ficar Para muito acima falar do ao seu calho as peso literário. generalidades. Você, quando fala sobre livros, não se fica pelo lugar comum. Tem que seguir aqui uma dieta mais rigorosa. Já usou o ChatGPT para lhe resumir um livro ou não? Você já fez como o Adolfo Mesquita Nunes, que escreveu um livro sobre algoritmo e aquilo parece escrito pelo ChatGPT, apesar de ele não dizer que não, mas depois disse que o prefácio foi escrito pelo ChatGPT e tu percebes que o resto é do Ele mesmo disse? estilo. Disse, mas disse só o Aí é bem. prefácio. Mas depois tu percebes que a escrita é a mesma. Blá, 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 Co blá. a sério, eu Yeah, não yeah, yeah, apanhei yeah, essa. yeah. Se quiseres, eu passo-te o link do Epá, podcast onde ainda falei isso. agradeço. Eu ia dizer que há dias, por causa de uma pesquisa. Sou contra o ChatGPT, mas utilizo o ChatGPT. Sou contra o Pois, porque ChatGPT, o mas livro é utilizo o sobre isso, não ChatGPT. é? O livro é um Exatamente, bocadinho exatamente. sobre. Pois. Sobretudo mais à direita, e os de esquerda não são muito diferentes, ainda que tenha aqui um verniz
pelo menos é uma oposição performática, os da direita não são contra nada. Nada. Pois. Ah, eles ajoelham-se quando ouvem a palavra mercado, Não, é o não, senhor eles mercado, são ajoelham-se. contra o 25 de Abril, querendo fazer parte ou seja, são contra tudo o que foi o 25 de Abril, mas querem fazer parte dele alguns. Estão bem É na ali. dúvida, não é? Eu quero abominar este dia, mas ao mesmo tempo está aqui muita gente, não é? Este O povo que não sei o 25 que de é que faz Abril, aqui. o 25 de Abril, é que é 25 de Novembro também? Sim, sim, é tudo a malta aqui em Portugal, É há tudo um os mês 25 inteiro porque na função pública é o para dia de ficar. receber, um dia importante E para o 25 Portugal. de Dezembro? 25 de dezembro, mas isso acho que já não é só nosso. Mas deve haver mais 25, deve haver mais certeza, se tu fores procurar. Qual é o seu O 25 preferido? O meu é 25 de Dezembro, que o ainda 11 de acredito março no foi Pai porque os Natal. gajos houve um gajo que estava com muita vontade no 11 de março de não ter pá, não se aguentou até isto aquilo estava combinado para 25 de março, só que o gajo está não conseguiu guardar-se. Mas eu ia dizer por causa do ChatGPT, nem era por causa do ChatGPT, é por causa da inteligência artificial, porque o gajo mandou-me um print. Pesquisa que tu fazes no Google, não é? Pois agora há Sim, sim. aquela a parte inicial a plataforma Gemini. do Gemini do Google da Google que te dá ali logo uma série de informações, tu não precisas entrar em nada, né? E ele mandou uma mensagem que ele estava a ler um livro de crónicas do José Gomes Ferreira, na qual o José Gomes Ferreira usa uma palavra, eu não sei se já te cruzaste com essa crónica, que ele usa uma palavra que é chora que logo. Ele classifica aquela pessoa que é chora que logo bebense. Chora que logo bebense. É um gajo que chora que logo bebes. É a ideia daquela crónica. E o gajo pôs essa palavra no Google, chora que logo bebense. E o Google devolve-lhe, que através da sua ferramenta, essa expressão, chora que logo bebes, é uma aldeia fictícia do livro. E agora repara que isso é que tem graça. As Aventuras de João Sem Medo de José Luís Peixoto. E é aqui, não é? E para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com a obra de José Gomes Ferreira, de facto, o livro chama-se. Aliás, eu acho que o José Gomes Ferreira tem o livro As Aventuras de João Sem Medo. Eu acho que a crónica, segundo percebi, não pertence a esse livro, mas mesmo que fosse, ele não é do José Luís Peixoto. E portanto, cada vez A não mais, ser que o José Luís Peixoto seja um heterónimo. ou seja, sim, sim, Se tu ou José Gomes perguntasses, Ferreira tenha entrado no espírito, não é? se Pô, mas acho fizesse que não a tem pergunta segundo retroativos, não esta é? Porque formulação, porque o ChatGPT e variantes não conseguem dizer, é muito difícil que o gajo diga não, não sei. Se fizesse a pergunta segundo esta formulação, há a possibilidade de este ser o heterónimo deste, ele ia tentar criar uma teoria e a alucinar possibilidade de estás a dizer acerca merda? Há a né? possibilidade. Essa conversa com esse meu amigo foi no sentido de cada vez mais, porque as notícias são sobre isso, que é cada vez mais as pessoas usam aquela primeira parte do motor de busca, não é? Essa parte gerada pelo Gemini para definir o seu entendimento sobre a pesquisa que fizeram, ou seja, não vai, já ninguém Sim, vai entrar em sites. Uma coisa simples, não é? Foi uma palavra inventada por um escritor específico e já está errado aqui sim, 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 portanto, sim, sim, sim. a probabilidade agora é pensar isto de forma mais aprofundada, que é os putos na faculdade estão a fazer trabalhos baseados nestas ferramentas. Muitas delas na versão gratuita, que ainda deve ser pior, não é? Que deve ser esta versão que acha que o José Gomes Ferreira até é insultuoso, não é? Para o José Gomes Ferreira, podia ser outro gajo qualquer, ele podia ter dito outro gajo qualquer. Em vez do Peixoto aparece lá Diogo Vaz Pinto, Melhorando à medida que, ah, que tu tens a. Você paga o amado das letras portuguesas. Sabe, você paga a versão premium, então dá-lhe um escritor melhor. Eu nunca acerto, mas a cada versão premium eu dou-lhe um escritor mais conceituado. Criador do podcast Entre Rádios do Jardim, juntamente com o Ricardo Aruz Pereira. Sim, sim, eu acho que eles iam adorar os dois estar nesse podcast. Mas eu estava a pensar, realmente no futuro, é natural que nós sejamos completamente substituídos pela máquina, porque estamos a formar pessoas que usam a máquina para se formarem. Como o chat GPT disse acerca de já vi isto num discurso qualquer, não te consigo ir buscar, mas acerca das questões da regressão em termos dos direitos dos transexuais que se chegou à baila há uns tempos, Uhum. um dos jornalistas ali, aquelas mesas de debates, às tantas não é jornalista, mas utilizar o chat GPT como argumento de autoridade. E eu, ok, já estamos aqui. Não sei para onde é que eu ia com isto, mas é a ideia de que, naturalmente as máquinas que irão substituir os é normal, né, se nós já estamos a usar a máquina para fazer os trabalhos que nos dão os cursos, eu vou ter um médico no futuro, pá, que na verdade fez os trabalhos com o ChatGPT. Mais vale ser o ChatGPT de facto a avaliar o paciente, Sim, sim, porque sim. se foi o gajo que fez o teste ou que fez os Sim, trabalhos sim. todos, o gajo de facto é que percebe daquilo.
é mandar este print para o José Luís Peixoto e dizer assim: "Pá, parabéns, realmente escrevias muito bem, eu é que não tinha reparado, porque escrevias com outro nome". Nossa ambição pelo rigor, pelo pensamento. Eu estou a ler a Eletra, não sei qual é o número, mas é o. Não é o mais recente é sobre arquitetura, é um mais lá para trás sobre a Infraestruturas, atenção. eu estava a ler, parece que estou a ler esse, o 32, não é? Eu estou a ler da atenção. E todas estas coisas que nos fazem humanos, ou seja, o pensamento, a imaginação, tem por base a atenção. A atenção pode ser vista como uma matéria-prima que dá origem a coisas boas nestes departamentos. E se vê sendo reduzida, pensas cada vez pior e está ligado, dedicas menos tempo às coisas, o que sai a seguir a alguma coisa é sempre a cena mais superficial de todas. Voltamos a um tema também que nos é caro, a relação da crítica, também tem que ver com, é uma atenção selvagem, na medida em que é vigorosa, é um olhar impiedoso sobre determinado tema ou articulação de temas. Isto não me parece que seja referente ao tempo em que estamos a viver. Quando eu falo nisto, não estou a pensar no tocato lado do cotidiano, estou a pensar mesmo naqueles que eram expectáveis dizer Sim, alguma sim. coisa. Eu vou só dar aqui um lamiré, porque estou a ler o livro do Peter Sloterdijk, Reflexos Primitivos, e com uma coisa que estou a ler do Foucault. Coisa básica, às vezes o básico, nós somos soterrados. O intelectual e o filósofo, antes de assumir enquanto tal, tinha de que se posicionar politicamente. Atualmente não é bem assim, o que também mostra esta ideia de neutralidade, eu não me quero comprometer, mas quando não te queres comprometer com alguma coisa é porque já estás comprometido. Sim, tu viste agora por causa sim, tu viste agora por causa do 25 de Abril, que a quantidade de pessoas dizem: "Eu identifico-me, mas não politicamente com o dia". É esse o ponto que eu quero e há pouco deixei voar, mas já apanho aqui as pombas da Catrina, engailar as pombas da Catrina, é sempre o mesmo discurso ou variantes desta ideia. Se compararmos os dois, o 25 de Abril e o 25 de Novembro, esquecendo o Dezembro, o 25 de Novembro é uma espécie de estetização do 25 de Abril, ou seja, a suposta despolitização do 25 de Abril. É a versão despolitizada, supostamente. Se bem que é politizado do outro lado. O politizado à direita gosta de se ver como despolitizado. E essa é a frase, também está no discurso, a Ministra do Trabalho em relação ao pacote laboral. Vamos falar disto, mas de forma sempre ter político ao barulho. É sempre este o discurso. Como se fosse possível falar dos direitos dos trabalhadores sem pôr Sem político ao falar de barulho. política. Amiga, vamos ter que falar. Vamos ter que falar agora a sério, um bocadinho a sério. Há certas coisas, a partir do momento que são ditas, uma ideia que parece rude, que foi dito no Enterrados no Jardim, num dos últimos episódios, dignidade ou morte. Há certas frases que, após serem ditas, epá, tu ficas com a cabeça a prémio, nem que seja metaforicamente falando, tu não podes dizer isto. E o facto de serem ditas sem que haja repercussões exibe-te uma sociedade e uma cultura, está frágil até dizer chega. E é pegada esta ideia da questão do Foucault e como ele começou a ver alguns intelectuais a andar aqui numa espécie de meio termo, e se calhar até cruzo com outra ideia da questão do intelectual entre a década de 60 e 70, acho que era o Reagan na altura, ele teve lá algumas medidas, e uma das perguntas que se faziam na altura, em relação às medidas do Reagan, como é que o Reagan achava que isso ia afetar a opinião que os intelectuais tinham dele? Hum. Esta pergunta hoje, quem é que faria isto? O intelectual é para ver que Sim, as é que coisas tu não mudaram sabes realmente. sequer a posição dos teus intelectuais. Nem sabes Não, quem eles são primeiro. Primeiro não sim, sabes quem primeiro eles são. exato. Se Sim, esqueceres sim. aqueles de feira, não é? Que normalmente quando pensas num intelectual pensas no Pedro Mexia, mas temos de ter calma, porque o intelectual a sério está a uns níveis acima. Mas é Claro, a nossa claro. figura, é o lugar comum do intelectual, é o É o que Pedro temos Mexia. hoje. É o conceito aplicado hoje, é como a inflação, não é? É os preços aplicados ao nível de hoje. Mas quando tu olhas, de facto, sejam eles então não vamos pôr as coisas como intelectuais, mas as figuras mediáticas que têm alguma colagem com pelo menos com a figura do intelectual, têm muita dificuldade em posicionar-se concretamente. Não é posicionar-se: "Eu sou de Mas em esquerda", não, é relação a tudo. posicionar-se Mas em relação a de tudo. forma concreta, de forma, com relação com as ações que os governos tomam, que os que os momentos pedem, Mas e isso isso é depois dá. visível em tudo, é visível em tudo. Nessas questões ditas mais fraturantes, mas um comediante, quando está a falar sobre o seu ofício, também não se consegue posicionar em relação a nada. Não consegue. Sim, sim, tu Ele, vês, ele, há entrevistas recentes agora da Joana Marques e do Ricardo Pereira, por exemplo, em que há esta ideia de o humorista é só um palhacinho, é só uma figura que é uma criança na sala. É só esta,
pá, quando nós olhamos à volta, de facto é isso, é Sim, 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 o sim. resultado no humor é de facto um jardim de infância e sem querer ofender os putos, que às vezes até têm muito mais graça e profundidade nas suas abordagens ao mundo Sim, que sim. Não sei se já ouviste o episódio recente no Enterrado do Jardim. Eu não vi a cena, ainda mas não. o Ramalhão vai buscar um fragmento. Eu estou a citar o Diogo Vaz Pinto numa deles, é o Ramalhão. Por isso, Ele muito bom. disse uma vez e eu fico como o Ramalhão. Recentemente o seguro foi lá para aquelas coisas de figura do bibelô, né? E pôs por discurso aquilo que ele acha de si próprio e do seu papel. De facto, o Presidente da República é um bibelô muito bem pago. Do ponto de vista dele, é só decorativo. De roda das crianças, devia ser alguma escola. Esse patuá que nem agrada pequenos e graúdos. Mas a criança, como ainda não foi adestrada para dizer aquilo que é suposto ou para acatar aquilo que é suposto acatar, diz-lhe: então, mas escuta lá, gostas do que fazes? E isto racha a auto-hipnose em que muitos estamos e estão-se a auto-hipnotizar, Sim, sim, isso pode levar a uma ruptura, dizem aquilo para se convencer que são aquela figura. Uma criança sem ter feito o curso da Bang consegue rachar aquele discurso. É um iconoclasta sem precisar de marreta. Então, escuta lá, ó amigo. Gostas do que fazes? E depois esse silêncio diz tudo. Esse esse silêncio diz esse tudo. Porque o puto não é politizado, não é ativista, não tem agenda. Ele disse aquilo por diante daquele churrilho de coisa nenhuma. Amigo, até gostas do que fazes? exato. Ah, Não, e isso pode levar a uma ruptura, ou seja, nós podíamos ter o isso não sei há quanto tempo é que aconteceu esse episódio, mas deve isso ter pode ter sido na um semana passada, talvez. isso pode levar o seguro neste momento, em vez de estar a Ah, pensar no pacote laboral e de como é que está, o gajo está a tá a pensar pensar. naquilo, está a pensar naquela frase, vai tomar decisões futuras, vai renunciar, vai fazer aquilo que o Manuel João Vieira disse que faria se ganhasse, o gajo vai acabar por fazer, que é: "Vou renunciar porque eu realmente não gosto do que faço, eu não estou aqui a fazer nada, quem sou?" Eu nunca tinha pensado nisso. Né? Nunca tinha Eu pensado nunca nisso. tinha, eu parecia-me o passo lógico, isto parecia-me o passo certo. Mas é isso, ou Mas seja, afinal nós não se mas era aí que eu queria chegar, é esta ideia de que os humoristas são a criança na sala. Não, porque a criança se calhar têm que conviver mais com crianças, porque sim, as sim, sim. crianças são incómodas. Incómodas porque não assumem as regras do jogo que tu tens. Elas E o têm a comediante sua deixou própria de o ser. percepção. Deixou de Sim, o ser. o comediante é um adulto infantilizado, que é um bocadinho diferente de ser uma criança na sala. É É, uma criança limada, no sentido em que não é expectável que ele lance as garras ou diga qualquer coisa inapropriada. É uma criança que foi, em idade precoce, adestrada nas regras do salão. O vocabulário de uma da criança, mas não tem a selvageria típica da exato. criança. Sim, aquilo que torna o discurso da criança interessante ou engraçado. É essa imprevisibilidade, essa no caso, neste caso, por exemplo, se tiveres filhos, tu és essa figura, não é? Ou o professor é essa figura que tu deves, Tu tens ao filhos, qual tu tu és o deves seguro, é reverência. isso que estás a dizer, tu és o seguro. Sim, mas quando eles te conseguem Desmontar, se desarmar. desmontar, eles desmontam o poder, que naquele momento está em exercício, não é? E os humoristas já têm alguma dificuldade em fazer isso. É aquilo que o humorista devia, não ser ciente, mas ter sempre na sua mala de ferramentas. Não quer dizer que todo o humor seja político, mas a política é sobretudo uma performance, é uma grande ficção. Né? Facilmente é desmontável. Nestes últimos tempos, e é a questão do intelectual estar diluída, estar aguado, nós já nem concebemos, e quando concebemos temos que recorrer a uma figura como Pedro Mexia, que é um intelectual aguado. É uma eu acho que é uma boa expressão. Se recorres a figuras selvagens, porque o intelectual, o pessoal tem uma noção, o intelectual era um selvagem, no sentido em Sim, que sim. e até era impiedoso. Não, quando pensa, por exemplo, no Essa de Queiroz, na questão da crítica, o gajo era impiedoso. Quem diz o Essa de Queiroz, diz o Camilo Castelo Branco, diz, sei lá, mesmo o Fernando Pessoa, a parte É isso. ensaística, tu, Sim, sim, que ele está tu sempre a rasgar como é que ele se chama? O fialho, não é? sim, sim, e outros. E quando o teu objeto de crítica ou de estudo está à tua frente, é as últimas consequências, não é andar neste tom que nós ouvimos bastas vezes de é muito bom, tem vários números, não sei, discurso circular que nunca tem medo de chegar a um ponto em que o próprio autor da obra e aquele que está a questionar sobre a obra chegam a um impasse, mas afinal o que é que vem a ser isto? Nós nunca chegamos ao ponto em afinal o que é que vem a ser isto. O autor da obra vende-nos chega com uma espécie de press release, nós vemos o press release, mas também não questionamos o press release e porque é que aquele press release
é aquilo e não outra coisa. O poder facilmente é desarmado, como mostra esta crença numa pergunta aparentemente simples. E o humorista abdicou disto. Quem diz política diz tudo. Tudo é facilmente desarmado porque é tudo, quase tudo, tem pés de barro. Como o humorista está mais do lado em que acaricia o ídolo do que tentar dar-lhe uma retada na pinha, é por isso que o discurso do humorista é todo muito frágil. Ver o ídolo como uma ponte para qualquer coisa e não Exatamente. como uma conversa crítica sobre essa coisa. Bom, mas se calhar vamos ao Hitler, mas antes do Hitler, a frase que eu ouvi há Isto parece pouco. isto parece aquele, sabes, o livro do Laura Stern, o gajo parece que Sim, vai sim. sempre contar uma coisa, mas mete Yeah. mais 200 capítulos antes e depois passados assim: "Olha, bom, eu Agora, sei que tinha aqui uma coisa do Hitler para contar, mas deixa- mas só vou fazer mais uma voltinha." nunca é muita vez para não acontecer, mas usar o Hitler como gancho, porra. Em suspenso, o público Yeah, está em yeah. suspenso à espera. O que é que este gajo vai trazer aqui sobre o Hitler? Ouvi esta Mas não coisa na vamos ainda, não é? pastelaria que. Vamos. Não, ainda não, ainda não. Ouvi esta frase numa pastelaria para dar contexto. Um Tu andas muito em suposto. pastelarias, mas não comes bolos, não é? Não, não, não. É mais para ler. É mais para ler. E eu vi este fragmento que um sujeito foi alvo de uma tentativa. Tentaram levar-lhe qualquer coisa, não sei se uma carteira, e o gajo agarra no pertence larápio, que não chegou a consumar o ato, e é aqui é que entra a frase bonita: agarrou no gajo, agora é que vais ver o que é um homem de 52 anos. E, e eu, eu- Essa aqui expressão está, pode ir para vários sítios, não é? Isso pode ir. exatamente, mas diante de uma situação em que tu és alvo de um suposto roubo que não chega a acontecer, porque há É ali um. história. O gajo já E o tem muita gajo história. agarra. E ele disse, ainda depois disse outra, também é boa, mas não é tão boa. É, agarrei com a mão errada. Se tivesse agarrado com a outra, o gajo não tinha fugido. Mas a frase de agora tu vais ver o que é um homem de 52 anos. Epá, isto é linda, esta frase. Sim, sim. É porque tem tudo. Já tem a história toda da vida dele Já naquele tem, já momento. tem, já tem. E o homem parece que teve ali a acumular raiva, treino de experiência. Tu agora vais ver. E o gesto que era o gajo ter estado a treinar a vida toda, acontece isso e o gajo esquece Yeah. da fala. Foda-se. E Já agora? não, isto Já é, parece perdi o aquela timing. frase, a frase decorada, não é? É aquela Mas, cena do taxi driver, que o gajo está em frente ao espelho mas a assim tem que dizer reformular olha, a toca-te-me. frase todos os anos, não é? Porque Pois, ele sim, sim, o nunca. gajo tem que estar a tentar. Ou também se mentir, a menos que seja lá um amigo dele, o gajo diz: Tu não tens 52 já, pá, aí há 6 anos, E Alfred. aí, fiquei com esta na cabeça agora também. Quando treina isto, estava nos 52. Agora vamos para o Hitler. Agora é que é o Hitler. O Não Hitler, tens já aí um muito. som que Não, não, possas não. pôr aqui para este separador. E agora Não. vem Hitler. Hitler, o senhor que motivou muitos documentários, e sem o qual o canal de história já Sim, teria sim. sucumbido. Pelo menos, pelo menos teria um horário muito mais reduzido. Sim, sim. E Tinha teria mais ainda penhoras, aqueles mais. programas das penhoras que os gajos têm, estavam Sim, e sempre a dar. mais documentários sobre aliens. O que só prova é o pessoal está dizendo que haja uma guerra como deve ser, porque pá, já não sabemos o que é que devemos Sim, dizer sobre sim. o homem, não é? Mais uma guerra, mais uma guerra. O Hitler, além de ser o pintor frustrado, ter ido para a Primeira Guerra Mundial, mas há aqui um ponto que eu não sabia. E soube agora neste livro que eu estou a ler do Peter Sloterdijk, não sei se é assim que se diz. Epá, eu há Ahm, bocado depois eu queria só salientar que tu dizes esse nome de uma forma incrível. não sei se é Não sei assim, se está certo, mas mas para mim parece, adotamos. O parece. próprio, o próprio devia adotar, porque pá, Eu tenho de excelente. ouvir a dizer o próprio nome. Outra parte, por exemplo, como é que se chama aquele comediante do humor negro, aquele alto, que é Mas o. português e inglês. Não, 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 norte-americano, aquele alto do humor negro que é muito conhecido, que Jeselnik, não. Jeselnik. O Jeselnik, a família dele é pai de um país qualquer da Europa. Da Não sei Europa, é se. polaco ou uma coisa assim qualquer. Uma coisa assim. E reparo que não tem nada a ver com nada. Fiquei deliciado com a ideia de ele não saber pronunciar o seu próprio nome. Porque há um Já desligamento. americanizou o Yeah, yeah. seu. Certamente Jeselnik não se diz Jeselnik como ele diz. Diz de outra forma. É engraçado Provavelmente. não saberes pronunciar o teu próprio nome. Bom, mas só este lado. A respeito do Hitler, houve uma altura, além destes detalhes do Quiche Pintor, frustrado, tal, foi sem abrigo ali durante uma altura, houve ali um momento, acho que 32, 1932, não, isso foi um evento mais à frente, em que ele teve uma loja de postais com um amigo pintor. Porque é que isto não é mais Mais. comentado? É isto é que me interessa sobre o Hitler, não é se ele espatifou ou precisou de ajuda para espatifar não sei quantos judeus e ciganos.
O gajo, houve ali uma altura que ele, saindo da Primeira Ele Guerra, tinha um projeto, não é, o de que é que vida. eu vou fazer? Uma loja de postais com o meu amigo pintor. E talvez seja o amigo pintor, que eu desconheço quem é. Supondo este cenário em que o amigo pintor subiu na vida enquanto pintor e ele, enquanto pintor ou aspirante a pintor, viu o crescimento e a inveja foi essa. Ou seja, o cerne de tudo, se calhar, está nesta loja de postais. Isso é muito bom. É. E eu nunca tinha ouvido essa história. Mas Foi isto é ali que se o. montou o plano para tudo o que viria a acontecer. Sim, imagina que entrou um judeu naquela loja e fez alguma coisa que marcou a vida para sempre do Hitler. Que às vezes são estas pequenas coisas que geram rancor, não é? Que geram um ódio específico. Pá, nós podemos ir mais a fundo nesta. Acho que deves ir. Como é que chamava a loja? Porque é que a parceria acabou? O outro foi, mas E essa que parte do outro paisagens é que tornou-se um estávamos a pinto. falar? Que paisagem é que Sim, que estamos é a que eles falar punham dos. nos. Sim, os postais eram baseados nas pinturas deles os dois? Pois, se calhar também começou aí, não é? Ou eram só com as do outro? Porque eles diziam: Yeah, os teus, yeah. Ou os então teus eram das postais. duas, mas as que saíam eram do outro, Sim, não é? sim, sim. Só se vendia as do amigo. E começou aí, não é? Começou aí. O episódio transformador foi, eu acho que em 1932, ele foi fazer um episódio um episódio, foi gravar um podcast. Ah, Foi uma sitcom. O gajo foi ó. pensou, pintor não dá, vou ser humorista, e depois não deu, é que foi ditador. Não, tentou tudo, o gajo queria ser criativo. Queria, e depois foi pelo caminho mais fácil, que é ser ditador, que é o nível máximo de serial killer. Não é? Serial killer não diz nada, porque o ditador tens ali uma almofada, consegues matar muita gente até que alguém te consiga despachar. O serial killer, o que lhe falta é seguranças. O gajo não pensa Sim, nisso. sim, Não falta-lhe a tem estrutura orçamento para. política. Yeah, yeah. O serial killer é um ditador despolitizado. Esse é que é despolitizado, exato. Se fosses político, tinha chegado mais longe. Há um episódio em que ele vai passear aos Alpes e é alvo de uma derrocada. E o gajo fica assim meio manhoso. E este episódio, juntamente com a loja dos postais, marcou forte a biografia do Hitler. E não são referenciados. Não são referenciados. Imaginar uma figura que vai aos Alpes para espairecer, se tu estivesses lá, estavas nas redondezas, vias um gajo, põe aos Alpes para respirar ar puro. Tu nunca ias É uma paz imaginar de que alma. aquele gajo tivesse ali naquele gajo estivesse o futuro ditador, não é? O grande gajo que ia foder isto. O que é que aconteceu? Foi a derrocada. Fiquei aqui meio entrevado e meio não É um sei quê. sinal. É aquela ideia de que quando escapas à morte tornas-te uma pessoa melhor. No caso dele, não. Ele era Agora que uma boa escapei à pessoa. morte, ai, agora caraças, não é? Sim, sim, eu era uma boa pessoa, mas isto pôs-me a pensar. E depois vou ser ditador. Acabou-se os postais, E eu farto de vou postais, começar é o a cara. limpar uns. Já estou farto Yeah. dos postais. Este gajo está-me a passar a perna, só vendo os deles, mas devem ter aqui um defeito qualquer. Era só este apontamento que nunca Não, vi mas é um referido em bom. lado nenhum. Um, Também, eu não, eu nunca tinha ouvido. Eu houve uma altura que estava muito fascinado, era com a questão do médico dele, não é? Tu já deves ter ouvido falar das variedíssimas sim, sim, sim. histórias do Morel. A verdade, eu acho que o Hitler, no seu auge, ele é que era uma invenção de Morel. Ele era a invenção de Morel, porque o gajo estava tão drogado com tanta coisa que o gajo lhe pôs em cima, desde aquilo tinha Olha, esteroides, tinha mais uma cena para dar oxicodona, cocaína, o gajo estava todo dejanado, não é? mais uma cena para dar espessura à personagem. Tens estes dois episódios, adicionas estes três e já tens aqui um vetor, a razão pela qual ele se tornou naquilo, porque ele também estava fora de si, tinha traumas, tinha. Ou Já está seja, sim, aqui nós algo. conseguimos, sim, nós conseguimos pôr, se não apresentássemos com o nome dele, Sim, conseguimos sim, pôr as pessoas empáticas com a personagem principal, não é? Ou seja, há motivos, as as personagens precisam de motivos sim, para sim. fazer avançar a narrativa. É por isso que eu nunca Portanto, fui aos Alpes. quem fosse, sabe-se lá, como é que um gajo volta dali, não é? Olha, e aqui está mais um. Fechamos, não é? Isto Não, está só bom. dá este reparo, temos de ter que, se calhar devíamos não nos precipitar com os São Bernardos que resgatam as pessoas da avalanche. Não sabes ninguém que pode estar aí o futuro ditador. Sim, sim. Um dos três São Bernardo não salva ninguém. Fecha? Está fechado. Fechamos isto. Foi mais um Muitas Emendas e Nenhum Soneto com Daniel Cruz e Roberto Gamito. E, Até uma próxima. e E as 5 estrelinhas nos sítios onde vocês ouvirem isto. façam um joinha, aquelas coisas.